Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Acompanhe comigo agora as atrações do programa de hoje. Olá, tudo bem? Daqui a pouco nós vamos conversar sobre as cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral. Ele é um benefício para aquelas pessoas que estão incapazes de forma permanente. Por isso que eles até alteraram ali o nome do benefício para ficar mais fácil a compreensão. Então tem que ser comprovada uma incapacidade para o trabalho e essa incapacidade ela tem que ser permanente. O MEI, na verdade, é isso. É uma empresa que o empreendedor cria para sair da informalidade. E daqui a pouquinho nós estamos de volta. Quando? Rapidinho, 30 segundos. Eu volto já já. A vida é feita de muitos primeiros passos. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Para chegar à faculdade com quase 60 anos, eu plantei muito cambuci. Sabe como eu arrumei emprego para mais de 1000 pessoas? Largando o meu. Você sabe que eu não jogo pra perder, né? Dei tchau pras quadras e oi pras telas. Vem conhecer as verdadeiras donas dessas histórias nas redes de Ipanema. Vem ser livre dos pés à cabeça. Já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre MEI. Todo mundo já ouviu falar nessa denominação, microempreendedor individual. Aliás, queremos parabenizar todos os brasileiros, os nossos queridos empreendedores individuais, que aliás é a grande base do Brasil, inclusive em gerar empregos e também pagamento de impostos, que acaba o quê? Motivando e movimentando a economia. Muita gente que perdeu emprego ou que às vezes saiu do emprego, tem um sonho de ter ali a sua empresa, né? Todo mundo fala, não, eu vou abrir um MEI. Eu vou abrir um MEI porque aí eu vou ter CNPJ, vou seguir com a minha vida, vou ser um empreendedor, vou ser um empresário só ali baseado no MEI. Mas será que nós sabemos exatamente o que vem a ser o MEI? Será que nós sabemos também qual é a extensão dele? Direitos, obrigações, por exemplo? Claro que a maioria de nós ainda estamos nos adaptando nesse processo. Mas aqui no programa Mega Profissionais nós contamos com o colaborador, o professor Sérgio Rodrigues, que é contador e vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor como funciona, na verdade, o MEI. O MEI, na verdade, é um CNPJ para o microempreendedor, não é isso? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, professor Sérgio. Eu que agradeço novamente. É um prazer poder estar aqui conversando com todos, esclarecendo algumas dúvidas, né? O MEI, na verdade, é isso. É uma empresa que o empreendedor cria para sair da informalidade. É uma opção que o governo deu, que o Estado deu, de regularizar quem estava irregular. Veja bem, a frase que você, o termo que você acabou de adotar, né? É uma empresa que a pessoa cria, é isso? O MEI realmente, ele tem todos, igual, por exemplo, os benefícios de uma empresa. Tem CNPJ, a gente sabe que tem, né? Ele tem, igual, por exemplo, pode conceder aposentadoria para o empreendedor ou não? Como é que funciona esse aspecto? O MEI é uma empresa que o empreendedor cria, como eu disse. E é uma maneira de criação simplificada. O MEI, ele não tem necessidade de ter um contador contratado para conseguir abrir essa empresa. Então ele pode entrar no site da Receita Federal, informar todos os dados solicitados e criar essa empresa. Qualquer um pode fazer isso? Qualquer um dentro das normas do MEI. Por exemplo, quem tem empresa no nome não pode ter MEI, né? Quem já tem empresa não pode ser MEI. Mesmo sendo sócio da empresa? Mesmo sendo sócio não pode. Quem tem uma profissão regulamentada também não pode. Então, o MEI ele é direcionado para os pequenos produtores, vamos dizer assim. Mas espera aí, profissão regulamentada. Eu sou jornalista, é uma das minhas profissões. Sou publicitário também. Eu não posso ter MEI. Você não pode ter MEI. Nenhuma profissão especializada pode ter MEI. Engenheiro, contador, médico, nenhuma dessas profissões. O intuito do MEI é atender os pequenos, como aquele que trabalha na rua, os feirantes, pequenos bares, salão de beleza. Então, barbeiro, isso, pode. é nessa linha aí.
Então o benefício dessa simplicidade toda está para quem mais precisa mesmo. Bom, a outra pergunta que eu ia te fazer, basicamente eu sei a resposta, mas é importante a gente esclarecer, a gente está falando com o público de uma forma geral, no Brasil todo. Eu não posso pegar uma empresa e transformá-la no MEI? Não, você não pode fazer isso. O MEI se transforma numa empresa maior, né? Com uma tributação diferenciada, como simples, como uma limitada ou até uma SA. Para você estar dentro do MEI, tem algumas regras e uma delas é o faturamento. Se você tiver um faturamento até de 81 mil durante o ano, você pode continuar no MEI. Se superar esse valor, você é excluído do MEI e já automaticamente passa para uma empresa tipo simples, com a tributação simples. Mas esse faturamento ele é baseado em quê? Na declaração de imposto de renda, acredito eu? Para a Receita ter um referencial? O MEI, ele não tem a necessidade de ter um contador, como eu disse, e também não tem a necessidade de ter uma contabilidade formal. Eles preenchem formulários, onde vai demonstrar o livro caixa dele de entradas e saídas, e anualmente tem a declaração que é feita à Receita Federal. Então, em relação a essa declaração é que se vê o faturamento. Uma coisa que precisa observar também é que a Receita ela não olha só o faturamento, mas ela observa as compras que o MEI faz. Então, muito empresário é excluído do MEI porque não observa isso, faz uma compra superior à da Receita que é demonstrada. Então, tem essa limitação, tanto da Receita quanto das compras. Bom, é a primeira vez que eu ouço falar que o MEI tem que fazer essa declaração no final do ano. É final do ano, não é isso? Ela faz no próximo ano, né? Referente ao ano calendário. O exercício anterior. Isso. É a primeira vez. Eu nunca tinha ouvido ninguém falando sobre isso. Eu acho que também deve ser muito difícil. Não sei se a maioria das pessoas fazem isso. Se não fizer, elas são autuadas? Como é que é isso? Elas podem ser autuadas e podem ser excluídas também, né? Porque quando você foge de algum regramento do MEI, você é excluído do MEI. Deixou de fazer pagamentos mensais, deixou de fazer a apresentação da declaração. Pagamentos mensais é referente a quê? O MEI, ele faz isso. O MEI ele tem um pagamento mensal fixo, que varia aí de 60 a 80 reais por mês. Independente do faturamento. Independente do faturamento, são valores fixos e que é feito mensalmente esses pagamentos. E aí mantém tudo regular, pode tirar nota fiscal, é isso? Pode. O MEI, a gente já falando aí das obrigações, quando você abre uma empresa, gera obrigações acessórias aí. Sim. Então, todas as vendas, o MEI necessariamente teria e tem que emitir a nota fiscal da venda, do serviço, do que for. Então, ela precisa ficar atenta a isso. Ela não está dispensado dessas obrigações. Então, é muito interessante e importante que quem se dedique a empreender e comece com o MEI, tenha pelo menos esse conhecimento básico. Mas, peraí, vamos dar um exemplo prático aqui. O salão de beleza, ou cabeleireiro, ou barbeiro, enfim. Quem abriu o MEI ali. Eu nunca recebi nota fiscal de ninguém, também nunca pedi também, porque não tem interesse em receber uma nota fiscal de um corte de cabelo. Bom, se ele não está emitindo essas notas fiscais, como é que funciona isso? Ele tem que dar alguma declaração que não emite nota fiscal? Como é que é isso? Ou aparece que ele, para a Receita, vai demonstrar que ele não tem faturamento naquele mês? O correto é ele emitir nota de todo o serviço que ele presta. Não é usual, e até porque muitos ainda, no caso de cabeleireiros, às vezes ainda não está regularizado, né? Mas o ideal é que se faça isso. Se não faz, o que ele faz? Ele faz o registro no livro caixa, contando todas as vendas deles, as despesas deles, para fazer essa demonstração posterior. Entendi. Mas aí não tem nenhuma obrigatoriedade, por exemplo, de uma quantidade X de nota fiscal? Teria que emitir todas as vendas dele, ele teria que fazer essa emissão. Se não faz, alguns preenchem essa nota pelo dia, faz o registro do que teve de vendas durante o dia e faz no final da tarde a emissão disso aí. Só que a nota fiscal, ela é pessoal, né? Você tem que identificar o CNPJ, identificar a pessoa, então
acabam que eles não cumprem geralmente essa obrigatoriedade e fica mais a cargo do livro caixa mesmo. É mesmo porque a rotatividade é muito grande, né? É muito cliente às vezes para atender e às vezes não para atender ou às vezes a falta de costume mesmo, né? De ter aquela prática de tirar nota fiscal. Eu diria que está mais aí na educação que a gente precisa começar a ter, né? Com o MEI já começa a ser bem, já começa a mudar essa cultura de ficar sem registro nenhum, de ficar Deus dará, vamos dizer assim. Começa a pessoa querer e ter a necessidade de profissionalizar. Até porque quando você monta uma empresa, o seu objetivo é crescer. 81 mil por ano aí é muito pouco, né? Vamos conseguir mais, então, para crescer, necessariamente tem que profissionalizar um pouco. É o ônus e bônus, né, professor? Exatamente. A gente sempre fala, né? Sempre a gente quer sempre os benefícios, né? Mas tudo tem um preço, a gente tem que pagar isso de uma forma o quê? Aprender a se educar para crescer, né? Eu sempre falo muito, né? Sem organização, sem planejamento, você não consegue fazer um bom desempenho da sua empresa. Né? Isso. E voltando um pouquinho, se você me permitir, aí, que você falou da aposentadoria, dos direitos que tem, realmente quem entra no MEI, contribui com a parcela mensal, ela tem direito à aposentadoria por idade. A aposentadoria por contribuição, aquela dos 35 anos ou aposentar anos, ele não tem esse direito. Se tiver interesse de aposentar por tempo de contribuição, ele teria que fazer um complemento, porque os pagamentos do MEI é uma parcela fixa, como eu falei, de R$60, que já está incluído todos os tributos ali, o PIS, o COFINS, o INSS, só que em parcelas reduzidas. Então, se você tiver necessidade de se aposentar pelo MEI, por tempo de contribuição, tem que estar atento a isso e fazer a guia complementar do INSS. Aliás, isso é pauta para a nossa advogada aqui, previdenciária também, que eu vou conversar com ela a respeito também sobre esse assunto, também um debate com o professor aqui, né? E em relação aos outros direitos, ele tem o direito de ficar aposentado por invalidez, por idade, como eu falei, e ele tem assistência também se tiver algum acidente ou se for mulher, tem a licença maternidade. Isso é fantástico, porque as pessoas realmente, aquilo que eu sempre falo, né, precisam se conscientizar dos seus direitos. Né? Eu gostaria de falar mais com o professor, mas vai voltar aqui, né, com certeza, aqui no programa, para a gente discutir mais sobre assuntos pertinentes a todos nós, né, importantes, no controle, principalmente, da nossa vida financeira e também tributária. Estamos aqui de volta, mais uma vez trazendo um empresário aqui que vai falar para nós sobre uma questão muito bacana. Você já pensou em abrir seu próprio negócio? E abrir o próprio negócio, as dores, as dificuldades. E se alguém fizer isso por você? Passar por todas essas dores e essas dificuldades antes e te entregar praticamente pronto. É o que vocês vão ver hoje. Nós estamos aqui com o Jonas. O Jonas, ele é proprietário, fundador da Max Sushi, que é uma franquia. Sendo franqueador, ele traz a coisa quase pronta, né, Jonas? Como é que funciona isso? Me fala um pouco, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. E o que você poderia falar para as pessoas que querem empreender na questão das franquias? É um prazer estar aqui, obrigado, Miriam. Nossa ideia como franqueador é fazer isso que você acabou de falar, que é reduzir os riscos do empreendedor, principalmente dos iniciantes nos negócios, e trazer a oportunidade de errar menos. Quando erra menos, tem mais facilidade de ter sucesso no negócio. Esse é o nosso trabalho como franqueador. O que a gente sugere é que busque uma franquia que adeque ao seu perfil. Então, eu gosto de alimentação, eu gosto de comida japonesa, é interessante para você. E a Max Sushi é uma franquia já consolidada, né? Pelo que eu sei, vocês já estão em 4 estados. Isso, 17 anos de mercado. 17 anos. 9 unidades 9 unidades funcionando e em grande expansão. Esse é o nosso objetivo. E quando você tem essa sacada, que eu quero trabalhar com sushi e abrir uma franquia? Eu tenho interesse de ser empresário desde muito jovem e
comecei meu primeiro negócio com 14. Então foram várias opções, várias formas de empreender e darem errado e tudo, e aprendizado. Quando tinha 22 anos, iniciei a Max Sushi e a gente foi um sucesso. Em 6 meses a gente estava vendendo coisa que a gente esperava vender em 3 anos. E isso fez com que a gente alavancasse novas unidades e rapidamente a gente começou a vender franquia. Assim, erramos também. E vocês aí a gente erraram corrigiu para bastante. Que os seus franqueados não errem, hoje não tenham essa dor. A gente entrega tudo mais mastigadinho, fica bem mais fácil para quem vem empreender com a gente. Que recado você deixaria aqui para alguém que está ali do outro lado? Porque a gente tem um monte de pessoas assistindo aqui, querendo empreender. Qual o recado? Brevemente um recado para essas pessoas. Fala para eles. O que eu acho que vocês devem fazer é buscar o máximo de conhecimento possível antes de empreender. Fazer um plano de negócio bem feito e, caso seja necessário, busque alguns órgãos ou escolas de negócios para ajudar vocês a se preparar. Quando vocês se sentirem preparados, aí sim iniciar, para que você diminua o risco do negócio e tenha mais possibilidade de sucesso. E aí eu vou fazer um trocadilho aqui, ele fala assim, procure o máximo de... Isso. Né? Então, assim, procure o Jonas Máximo da Max Sushi, que vocês vão ter grandes surpresas. Eu agradeço muito, foi muito legal, foi muito bacana nosso papo e você vai trazer realmente muita compreensão e entendimento. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês de novo. Semana que vem estamos juntos e voltamos aí, Tancredo, com você. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um tema que é realmente recorrente aqui no programa. Todos os internautas sempre nos mandam questionamentos. Queremos saber mais sobre tratamento de coluna. Aliás, foi até uma curiosidade da produção saber alguns dados estatísticos a respeito no Brasil e realmente nos assustou bastante, né? A quantidade de pessoas que vem reclamando cada vez mais de dor na coluna ou de problemas ligados à coluna. Nós sabemos que são causas diferenciadas, desde comportamental até a questão de saúde mesmo. E olha que se eu for relatar para vocês aqui tudo que pode vir a ocasionar a dor na coluna, vocês vão ficar realmente completamente assustados, até falar o celular. Exatamente, a postura de como falar no celular pode também prejudicar a sua coluna. Hoje nós vamos conversar com o médico Dr. Bruno Fabrício, ele que é ortopedista e traumatologista, aliás, é um especialista em cirurgias minimamente invasivas. O que significa isso? Pelo menos o que nós entendemos de imediato, né? Ele vai nos explicar daqui a pouco. O que nós entendemos é que cirurgias que não são muito agressivas, ou que pelo menos tendem a não ser tão agressivas fisicamente quando nós somos ali submetidos a ela, né? Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao programa, doutor Bruno Fabrício. Doutor, o senhor está me ouvindo bem, né? Olá, tudo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. O senhor fala com a gente do Rio de Janeiro, é isso? Exato, estou aqui no Rio de Janeiro. Tá calor aí? Não, até que hoje o tempo tá nublado, tá bem atípico, né, pro Rio de Janeiro. O pessoal não gosta muito desse tempinho de chuva, não. Pois é. Aí vocês têm aí o privilégio, né? Aliás, de estar realmente uma cidade maravilhosa, mas principalmente da brisa do mar ali, né, que já alivia bastante aí a tensão do calor. Calor também não pode prejudicar a coluna não, né, doutor? Não tem nada a ver não, né? Não, o calor ele é nosso aliado aí, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que bota o pessoal para fazer atividade física, né? Que causa muito benefício aí para a coluna. Exatamente. Aliás, eu tenho dos meus questionamentos é sobre esse, mas eu gostaria de começar esclarecendo para a população de uma forma geral.
cirurgia minimamente invasivas. O que vem a ser exatamente isso, doutor? Pelo menos pelo que a gente tende ali é a ter menos medo de cirurgias assim, né? Exatamente. Como o nome já diz, né, as cirurgias minimamente invasivas são cirurgias que procuram ter o mesmo resultado das cirurgias abertas quanto à eficácia, porém, trazendo benefícios para o paciente em relação a um menor trauma, né, uma menor agressão, a uma recuperação, uma reabilitação mais rápida. Ou seja, a gente consegue resolver o problema do paciente de uma forma menos agressiva e, com isso, fazendo com que ele se restabeleça na vida dele, nas atividades, o mais precocemente possível. Certo. Quando eu iniciei essa entrevista, eu já havia ali mencionado ali os nossos telespectadores que agora nos estão nos acompanhando em todo o Brasil, falando sobre realmente essa questão de problemas que podem vir a ocasionar uma dor na coluna, por exemplo, né? Desde aqueles que todo mundo já está acostumado a saber, que é a questão do celular, a postura com que você fica, né, ali vendo o celular, também pode vir a médio e longo prazo a dar problemas na coluna, desde que você não tome as medidas necessárias para cuidar da sua saúde, né, doutor? Isso procede, né? Exatamente. A maioria das pessoas acha que o problema da coluna é sempre relacionado a uma hérnia de disco, a uma fratura, a coisas mais graves, né? Mas muitos se enganam. A postura, né, no nosso dia a dia, bem relacionada à atividade, a como você fica no seu trabalho, a maior parte do tempo, ficar no celular o dia inteiro, com o pescoço encurvadinho, ou seja, tudo isso acaba que, aos pouquinhos, vai se tornando um grande problema no final de um determinado tempo, né? E de uma maneira imperceptível, né? Vai pela sombra, e quando você vê, o problema já é bem maior do que pensava. Bom, eu vou aproveitar o gancho que o senhor fez na resposta anterior, a falar com relação à atividade física, e eu gostaria de caminhar por aí. Essa questão da atividade física, né? Bom, eu vou citar o meu exemplo pessoal, né? Eu sempre tive um peso acima do convencional, né? Acima daquilo que realmente a medicina estabelece como um peso ideal, né? Com relação à massa corpórea, enfim, à altura. E aí o que acontece? Vai chegando uma certa idade, aquele peso vai ali acarretando a articulação, né? O movimento, a gente sabe de todo esse desgaste, né? Em resumo, eu tenho hérnia de disco, né? Tem duas hérnias de disco e alguns bicos de papagaio também. E aí o que acontece? Quando o médico fala para mim fazer atividade física, imediatamente já fico com medo, porque fala, não, faz musculação. Eu falei, como? Eu tenho problema na coluna, eu tenho hérnia de disco, vai piorar a situação. Se eu vou fazer um negócio desse, pegar peso, puxar peso, alguma coisa assim, para mim não vai funcionar, né? A única coisa que dá certo para mim é a caminhada, né? Também falam de exercício de baixo impacto, que seria na água, né? Qual que é a sua visão a respeito disso, doutor? Então, é importante ressaltar que os problemas da coluna vertebral, eles não estão muito direcionados apenas aos pacientes que têm um biotipo fora do padrão, vamos dizer assim, né? Porque o que a pessoa pensa? Como eu não sou tão magrinho, eu vou ter problemas na coluna. E não é bem por aí. Os magrinhos também têm muitos problemas na coluna. O que é o importante, como você bem disse? A atividade física. Porque é muito comum também a gente ver um paciente obeso que depois faz uma cirurgia bariátrica, fica magrinho e começa a ter muitas dores na coluna. Aí ele chega no meu consultório e fala assim, poxa doutor, na época que eu era mais gordinho eu não sentia dor nenhuma e agora que eu estou bem magrinho eu sinto muitas dores. Então, o importante é você ter um condicionamento muscular. A musculatura paravertebral, ela atua protegendo a coluna, né? A musculatura abdominal atua protegendo e estabilizando a nossa coluna. Então,
tanto para qualquer biotipo, o importante é sempre se movimentar. Movimento é vida, não é isso? Então, a atividade física vai te proporcionar bem-estar mental e físico. E você, condicionando a musculatura da coluna, você está ajudando a manter essa coluna mais estável, consequentemente tendo menos dores e menos problemas nela. Bom, sua fala acaba de me chamar muita atenção com relação a essa questão do senhor falar do paciente, né, que era obeso, emagreceu e teve dor na coluna quando era obeso, né? Uma coisa me chamou a atenção, por quê? Porque recentemente eu estou passando por uma reeducação alimentar e perdi 14 para 15 quilos, isso em 3 meses, né? E eu observei que eu comecei a ter dor na coluna depois que eu comecei a perder esse peso muito rápido, né? Aí eu falei assim, mas não é possível, era para ele estar melhorando, porque eu perdi o peso, né? Por que isso acontece? Exato, é porque quando a gente emagrece muito rápido, sem fazer atividade física, o corpo vai consumir a gordura, mas ele também consome a nossa massa muscular, né? Aquela massa magra, né? Aquele músculo que pra gente é essencial. Então, assim, poxa, eu emagreci 20 quilos, né? Poxa, legal, mas assim, você emagreceu 20 quilos o quê? De gordura, perdeu água ou também perdeu músculo, né? Se você perde músculo, né? Se você só emagrece, não faz uma atividade, esse músculo que ajuda a sustentar a sua coluna, ele também vai parar de fazer a força dele. A coluna vai ser sobrecarregada, porque vão ficar apenas os ligamentos, os discos, e aí que começa a ter dor. Aquele paciente que tinha às vezes uma hérniazinha ou tinha algum abaulamento discal, aquela região da coluna já começa a sofrer mais pressão, porque não tem mais músculo para segurar ali. E aí começa a ter dor referida daquele ponto, entendeu? Mais uma vez aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, e aliás, né, em Casa de Ferreira Espeta de Pau, a gente sempre fala, olha, deve-se procurar profissionais da saúde antes de tomar qualquer tipo de medida como essa, né? E claro que eu procurei profissional de saúde, mas eu acho que eu esqueci de buscar o conselho de um ortopedista, né? Que deveria ter falado. Aliás, doutor Marcelo, que não me ouça aqui, por favor. Doutor Marcelo é meu médico há 27 anos em Goiânia, né? E ele que não me ouça aqui, que eu não procurei ele com essa perda de peso, né? Doutor, quando fazer uma cirurgia é a grande dúvida de muita gente, né? Todo mundo tem muito medo, né? E eu não opero coluna, né? As pessoas falam isso na maioria das vezes, né? Eu não opero coluna porque eu tenho medo de perder o movimento das pernas. Se operar a coluna vai ficar pior. É porque eu conheço uma pessoa que uma vez fez a cirurgia e tal, enfim. Tem vários disses e medisses, né? E aí eu gostaria de saber do senhor quando fazer qual o momento correto, né, de optar por uma intervenção cirúrgica. Mas eu gostaria que o senhor permanecesse comigo aqui e me respondesse depois do intervalo comercial, porque eu preciso chamar o intervalo comercial, e o senhor me respondesse essa pergunta, pode ser? Tá ótimo. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, nós estamos falando hoje sobre problemas na coluna. E qual é o melhor momento de nós optarmos por uma cirurgia, claro, acompanhado de um profissional ou sugerida por um profissional fazendo o seu devido controle, né? Você que acabou de chegar, eu estou conversando hoje com o Dr. Bruno Fabrício, ele é ortopedista e traumatologista, está falando conosco diretamente do Rio de Janeiro. E antes de entrar no intervalo comercial, eu fiz justamente essa pergunta para ele. E agora eu gostaria de ouvir a sua opinião como profissional, doutor. Qual momento que a gente realmente deve optar pela cirurgia indicada pelo devido profissional? Então, eu costumo dizer sempre que
o momento exato, quem vai dizer é o próprio paciente. Por quê? Porque, antes de tudo, quem está passando pelo problema é ele, né? Quem sente a dor é ele. Então, a dor que eu estou sentindo, às vezes não, para você é uma dor mais suportável e que para você não é tanto incômodo, né? E o que a gente faz é direcionar o paciente para ele poder optar de maneira que seja mais benéfica para ele. Agora, lógico, todo mundo tem medo de operar a coluna, né? E o que mais tem é gente dizendo pra gente que não vai dar certo, né? Olha, eu tenho um conhecido que anda na cadeira de rodas, olha, a fulana estava tudo bem, ela operou e depois disso não anda mais, ou seja, é aterrorizante, né? Então as pessoas ficam realmente com muito medo de operar a coluna. Com o advento da cirurgia minimamente invasiva, isso já tem mudado muito. Os pacientes, em geral, eles vão de manhã para o hospital, fazem o procedimento e no mesmo dia eles vão embora para casa. Tá? Então, assim, é muito diferente do que todo aquele histórico da cirurgia da coluna, né, que o pessoal estava acostumado. Mas o que é o importante? Se você já não tem mais qualidade de vida, se você não consegue desfrutar com a sua família, se você não consegue caminhar bem, se você não tem uma qualidade de sono, porque tem muita dor, porque a coluna te incomoda, porque cada vez você vai ficando mais restrito, então esse é o momento. Converse com o seu médico, ele vai te dar as opções, vai te dar as alternativas, mas quem realmente vai decidir é o próprio paciente, de acordo com a qualidade de vida que ele está apresentando. Sendo que, com o advento da cirurgia minimamente invasiva, essa reabilitação dele, esse retorno à vida normal dele vai ser muito mais rápido. Só uma dúvida, o senhor não fez ainda psicologia, não, né? Não fez o quê? Psicologia. Oncologia? Psicologia. Não, psicologia não. Não, vou lhe falar por quê. Porque, na verdade, a minha opinião é que todo indivíduo tem que fazer, nem que seja alguma coisa prática, né? Principalmente pessoas que mexem com pessoas, pessoas que trabalham em favor de outras pessoas. Porque está tudo aqui, né, na cabeça da pessoa. Eu vou citar um exemplo muito rápido. Na sua própria fala, o senhor acaba de me falar que não, a pessoa vai de manhã para o consultório, faz o procedimento e volta à tarde para casa. O senhor poderia ter falado, não, a pessoa vai para o consultório, eu opero ela opera e depois ela volta para... Qual que é a diferença de uma palavra para outra? É gigantesca. Quando você fala operar, uma pessoa que já tem um trauma de operação de coluna, aí acabou, né? Quando você fala, não, ela faz um procedimento, a gente já remete a alguma coisa estética, né? Não, é como se fosse um botox, alguma coisa assim, vai rapidinho, você faz e vai embora, né? Então, psicologicamente, a pessoa já está ali preparada, né? Ela já vai sendo trabalhada. E o senhor já deu provas durante toda essa entrevista e antes dela começar também, que o senhor é uma pessoa tranquila, equilibrada e não se estressa muito fácil, né? Isso passa para o paciente também uma certa tranquilidade em estar consultando com o senhor, né? E isso eu achei bastante interessante. Eu preciso fazer essa observação, sou muito verdadeiro e muito transparente com o meu público, que já acompanha a gente há 20 anos no ar, né? Então eu preciso ser verdadeiro em falar isso, né? Eu já fiz uma cirurgia também, inclusive era uma cirurgia de bypass intestinal, que era para emagrecer na época, 15, 16 anos atrás. Eu optei em fazer com o cirurgião plástico. Por quê? Porque ele justamente me passou essa confiança, essa credibilidade e essa tranquilidade. Aí eu resolvi fazer a intervenção cirúrgica com ele. Então isso eu queria só pontuar, que é uma observação minha, e acredito que mais de 30 milhões de pessoas estão nos acompanhando agora aqui pela Sky para todo o Brasil. Obrigado pelas suas palavras, mas realmente, como você falou, existe um vínculo que a gente tem que manter entre o médico e o paciente, e o mais próximo possível, né? Porque o paciente entra num mundo que não é o dele, né?
um mundo de uma cirurgia, um mundo de desconhecido, né? E ele podendo ter nesse mundo algum ponto de segurança onde ele possa ficar ali mais calmo, é muito importante esse vínculo para transmitir segurança para o paciente, para transmitir mais paz para o paciente, porque o interior dele já está um rebuliço, né? Ele já não quer operar, ele já sente muita dor, está todo mundo dizendo para ele que não vai dar certo. Se em meio a tudo isso, nesse caos todo, não tiver um porto seguro, aí a chance de dar errado é muito grande, né? Um outro detalhe também, doutor, que chama atenção, principalmente no caso das mulheres, né, com relação às cicatrizes, né? Que as cirurgias anteriormente falando, elas deixavam cicatrizes aparentes e muito grandes, né? E, bom, é um cirurgião, não é um cirurgião plástico, né? É um cirurgião. Então ele vai ali fazer o trabalho dele da melhor forma possível, né? E abrindo o paciente. Com a minimamente invasiva, cirurgias que o senhor inclusive atua, né, bastante profissionalmente falando, o risco dessas cicatrizes são quase nenhum, né? Sim, essas cicatrizes são bem diferentes das cicatrizes convencionais. Em média, uma cicatriz de uma cirurgia minimamente invasiva, falando da coluna, eu costumo dar 1 ponto. Quando maiorzinho são 2. Então é muito diferente de uma cirurgia maior para uma correção de uma hérnia, para uma correção de uma estenose de coluna, onde às vezes o paciente tem cicatrizes bem maiores. Mas a gente consegue fazer o mesmo trabalho, né? Porque na verdade, a cirurgia minimamente invasiva da coluna, hoje em dia a gente faz as cirurgias por vídeo, né? É como se colocasse uma microcâmerazinha e micropinças, que elas passam por um tubinho. A gente faz essa cirurgia pelo vídeo, então o acesso é muito pequeno. Em média, aí, em torno de 1 a 2 pontos apenas, entendeu? E isso realmente para a mulher é uma estética muito boa, né? A gente fala mulher, né? Mas com certeza tem muito homem também que não quer mais, né? Principalmente dependendo da idade, né? E outra coisa que é muito característica também, a gente estava falando no início, no bloco anterior, falando sobre exercício físico, necessidade, da obesidade, ligado diretamente ao problema de coluna, né? E aí a gente geralmente associa muito a pessoa obesa, que tem problema de coluna, a pessoa com idade muito avançada, né? E eu já observei também pessoas jovens, atletas, com problema na coluna também. Exato. Os problemas da coluna, eles atingem a todas as faixas etárias, né? Como a gente falou, tanto a pessoa que é jovem, eu já operei paciente com 14 anos, com hérnias gigantescas. Incrível, né? 14 anos apenas. E pacientes muito idosos também. A cirurgia minimamente invasiva, para um paciente muito idoso, de 90 anos, 80 e pouquinhos, também vai trazer muito benefício e com muito mais segurança. Mas esses problemas da coluna, eles atingem realmente todas as faixas etárias, independente do biotipo do paciente. O que vai diferenciar é se você já tem um condicionamento e vai facilitar muito no seu pós-operatório. Sim, sim. Fica aqui a nossa dica, né? Da importância de associar o exercício físico em qualquer momento da sua idade, né? Doutor, eu gostaria de conversar mais com o senhor, mas infelizmente o tempo da televisão passa tão rápido, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa mais uma vez, deixar o convite aberto, o senhor podia voltar aqui outras vezes, né? Porque o senhor transmite com muita tranquilidade, com muita facilidade o conhecimento que o senhor tem. O prazer foi meu, você está de parabéns, programa muito bacana e espero aí a gente poder se encontrar novamente. Com certeza. Muito obrigado, doutor, e o programa volta já, depois do nosso intervalo.
Supernatural. A luta entre o bem e o mal. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre direito previdenciário. Toda vez que vocês aqui no programa ouvem qualquer assunto correlato, já imediatamente ligam a nossa colaboradora, a doutora Mariana Dias, que está aqui conosco novamente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tá. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao programa. Obrigada. Aliás, eu sempre acompanho ali nas redes sociais a grande repercussão que você tem, né? A grande repercussão, inclusive até mundial, né? Que você vai para outros países, tem outra representação. Parabéns pela atuação, parabéns pelo reconhecimento público, né? Que tantas pessoas avaliam tão bem o seu trabalho, falam tão bem do seu trabalho. Realmente nós aqui do programa ficamos muito orgulhosos e felizes em colaborar. E você aqui poder colaborar conosco, né? Obrigada. Sucesso, sucesso sempre, né? Hoje você separou um tema que, aliás, é um tema bastante delicado, mas é um tema muito atual, né? Que é a questão das mulheres, direito das mulheres com câncer. Bom, é um dos momentos mais delicados que eu imagino que seja na vida de uma pessoa, né? Porque quando a mulher está ali, quando ela tem o diagnóstico de câncer, eu sempre falo, né? A família adoece junto, né? Não é só o paciente, porque a família toda ali fica mobilizada, né? Todos ali ficam envolvidos, né? E muito fragilizados. Nesse momento da fragilidade, às vezes, passa desapercebido alguns direitos, né? E é sobre eles que você vai conversar com a gente hoje, né? Exatamente. Esse é um momento muito difícil, né, na vida de qualquer pessoa que passa por qualquer tipo de câncer ou qualquer tipo de doença grave. E saber que essas pessoas não estão desamparadas é já um alívio, né? Um alívio para esse sofrimento. Isso as pessoas precisam realmente se inteirar a respeito, né? Doutora, quando a gente realmente fala de direitos, né, as pessoas às vezes não têm nem tempo para buscar esses direitos, né? E o nosso objetivo aqui é justamente esse, né? Dar um direcionamento. Igual, por exemplo, a mulher, quando foi diagnosticada com câncer, ela já pode dar entrada na aposentadoria caso ela não esteja já aposentada? A aposentadoria, no caso, imagino que você esteja perguntando a aposentadoria por invalidez. Sim. É bem importante a gente lembrar que essa aposentadoria, que hoje eles mudaram só o nome ali, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, mas todo mundo ainda conhece, né, como a aposentadoria por invalidez, e ela é ele é um benefício para aquelas pessoas que estão incapazes de forma permanente. Por isso que eles até alteraram ali o nome do benefício para ficar mais fácil a compreensão. Então tem que ser comprovada uma incapacidade para o trabalho e essa incapacidade ela tem que ser permanente. Então, assim, no início do tratamento, muitas vezes não dá para saber ainda se essa incapacidade realmente vai ser permanente. E talvez até dependendo do tipo de câncer, de como seja o tratamento, a pessoa nem fique incapaz para o trabalho. Tem alguns assim que são mais simples, um câncer de pele, né? A pessoa ali tem um carocinho ali no rosto, né? E aí fez uma biópsia, realmente um câncer de pele, não precisou fazer mais nada, ou ficou em observação, mas não ficou incapaz para o trabalho. Então, esse aí nem o auxílio-doença essa pessoa vai receber. Bom, eu fui direto para a aposentadoria, por quê? Porque é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? A maioria do público ainda tem muito pouco conhecimento a respeito, e tudo a gente já rotula ali como a aposentadoria, né? E, na verdade, a gente sabe que tem outros benefícios, né? Inclusive, eles também podem ser requeridos num momento como esse, acredito eu. Sim, sim. Falando, né, de benefício por incapacidade, tem o auxílio-doença, que pode se tornar uma aposentadoria por invalidez, e caso a pessoa não tenha qualidade de segurado, não contribua para o INSS, porque é importante lembrar que esses benefícios, eles são para quem é segurado, para quem paga o INSS, né, ou trabalha ali com carteira assinada, ou é trabalhador rural que comprova ali sua atividade como segurado especial. Quem não tem essa qualidade de segurado pode ter direito a um benefício assistencial. Quem não tem qualidade de segurado pode ter benefício especial, mas não pode requerer aposentadoria, certo? Isso. Não tem direito de aposentadoria.
Bom, a gente sabe que o LOAS, por exemplo, uma pessoa vai solicitar ali o benefício. Se coloca numa condição realmente favorável, recebe o LOAS. A pessoa, quando vai pedir aposentadoria, por exemplo, vou dar um exemplo esporádico, né? Um salário mínimo, né? Aposentadoria, um salário mínimo LOAS, né? É praticamente a mesma coisa, só tem um nome diferente, né? Não tem a questão, por exemplo, da aposentadoria, se for deixar beneficiários pós-morte, essa coisa, não tem como fazer pensão, né? Porque o LOAS cessa com a morte da pessoa, não é isso? Isso. Já está sabendo. Tô aprendendo. Também com o tempo que ela já está aqui, se eu não estiver aprendendo alguma coisa, aí tá difícil, né? Bom, então ali a pessoa precisa entender também porque, nossa, mas eu não vou ter minha aposentadoria, vou só conseguir o LOAS. Em determinados casos é a mesma coisa. O LOAS, o teto máximo que dê é um salário mínimo, é isso? É um salário mínimo e é um benefício que ele não dá direito também ao 13º salário. Porque ele não é um benefício previdenciário, né? Ele tem um cunho assistencial. E lembrando que o Brasil é um dos poucos países que tem esse tipo de auxílio, né? Para as pessoas ali que têm uma doença, uma deficiência, ou no caso do idoso, né? Que o LOAS ele também é para o idoso acima de 65 anos que cumpram os demais requisitos. Bom, eu não sei se a senhora vai poder me responder essa pergunta, mas eu preciso fazer. A pessoa, imediatamente, quando ela é diagnosticada um câncer, ela quer um tratamento. Às vezes ela não tem, ou às vezes até tem plano de saúde, mas o plano de saúde não cobre alguns procedimentos, enfim, né? Até tratamento e nem medicamento. Às vezes não dá desconto ali, né? Ela pode requerer um benefício, um atendimento especial do INSS? Ela pode ser atendida pelo INSS num caso como esse, extremo como esse? Pelo SUS. Pelo SUS. Pelo Sistema Único de Saúde, sim. Eu falei INPS? Eu falei isso? Não. INSS. Ah, tá, que susto. Eu falei, pelo amor de Deus, aí também já fui lá atrás, né? Porque antigamente, né, quando não tinha o SUS, não tinha o INSS, era ali o mesmo sistema, os maridos tinham ali, contribuíam para o INSS, aí tinha a carteirinha, né, do INAMPS, INPS. Não é da minha época, né, mas a gente estuda isso, a gente vê, né, somos novos. Mas vamos lá, ela tem esse direito, ela pode ir lá. Como é que funciona isso? O SUS, ele é um sistema de todos os brasileiros, né? Tanto é que eu defendo bastante o SUS e falo que tem gente que fala, mas o SUS não presta, que eu nunca vou precisar do SUS. Mas assim, as vacinas nós tomamos pelo SUS, né? E tem várias outras coisas aí também que são relacionadas ao SUS. E a pessoa que ela não tem condições de arcar com um tratamento... E até mesmo, né, assim, nem entro muito nesse mérito de questão financeira e tudo, que a gente não sabe até num momento desse de fragilidade, às vezes a pessoa ela não se preparou, né? Então, assim, é um direito de todos ser atendido pelo SUS. Nós estamos falando objetivamente com relação às mulheres com câncer, né, enfim... Nós estamos numa época de proteção, de defesa pelo câncer, inclusive voltado muito para as mulheres, né? E de conscientização da prevenção pelas mulheres, que eu acho mais importante. A conscientização da prevenção do câncer, né? Mas o homem também tem direitos semelhantes, num caso como esse. Tem. Todas as pessoas, né, que têm câncer têm direito de ser atendidos pelo SUS, fazer cirurgia, consultas, quimioterapia, radioterapia, medicação. E lembrando, você falou uma coisa interessante também, lembrando que geralmente os casos de câncer mais ligados à mulher, né, câncer de mama, câncer de colo de útero, e os homens também podem sofrer com câncer de mama, não é só a mulher. Sim. Aliás, isso acredito que não seja muito novidade para muita gente, né? Nós já abordamos sobre isso aqui, né, gente, no programa. Vocês que nos acompanham, aliás, muito obrigado pela audiência de vocês em todo o Brasil. Muito obrigado para o pessoal de Recife, muito obrigado ao pessoal de São Paulo, do Rio, pessoal de Vitória também. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sempre a gente alerta aqui, o homem também tem que tomar muito cuidado com câncer de mama e tem que buscar informações a respeito. No momento correto eu volto com esse assunto aqui para falar com vocês. Mas agora também eu gostaria de falar sobre aquelas isenções de impostos também que a pessoa com câncer pode requerer, no caso aqui estamos falando da mulher, né?
Sim, sim. O mais importante, assim, acho que as pessoas mais lembram é o imposto de renda, né? Então, assim, por ser considerada uma doença grave, é uma doença que isenta o imposto de renda. E também aqueles impostos IPTU, relacionados... IPVA. Sim, a carros, né? Então, assim, principalmente a pessoa, a mulher que faz ali uma cirurgia de câncer de mama, muitas vezes ela fica com alguma sequela no braço. Então, já consegue ali, inclusive, um carro como PCD, né? E com a isenção dos impostos também, IPVA. É muito difícil conseguir essa questão do PCD, é PCD que fala, né? Sim. Aquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, enfim, ter um desconto na compra de carros novos. Isso. Eu acho que é isso. Isso. Né? Então, mas é muito complicado. E são só alguns carros, né? Não é. Eu também não posso chegar lá na concessionária. Comprar um Audi. Eu quero. Não é nem a questão da marca e tudo. Mas assim, tem alguns modelos específicos, não são todos, né? Que a pessoa tem direito. Então, assim, não é o carro mais caro que tem lá na concessionária que a pessoa vai ter aquele desconto X ali. Mas você sabe o que é? Às vezes também é questão de mobilidade, né? Não? Porque fica difícil, né? Às vezes tem que levar pessoas de cadeira de roda, tem que ter um carro acessível. Sim. Né? Acredito eu, né? Agora, mas eu já vi alguns relatos de pessoas reclamando da dificuldade que é para conseguir um benefício como esse, viu, doutora? As próprias concessionárias, hoje eu sei assim, de algumas concessionárias aqui em Goiânia, que eles mesmos ajudam ali naquele momento de montar o processo, né? Porque é interesse deles também vender. Lógico que sim, né? Atender sempre bem o cliente. Porque o desconto não é a concessionária quem dá, né? É o governo. É o governo, né? É isenção de um imposto. Qual que é esse... Tem isenção de alguns impostos. Tem alguns impostos. Tem o IPI, por exemplo, né? O IPI é o que a gente fala mais, mas tem alguns outros. De qualquer forma, é uma ajuda muito importante num momento muito delicado, né? Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu tinha mais perguntas, mas infelizmente a televisão passa muito rápido, né? E principalmente quando o assunto é envolvente e precisa de esclarecimento, né? Mas com certeza a senhora vai voltar aqui outras vezes. Espero e peço a Deus que isso ocorra. Eu vejo que cada vez com mais dificuldade, porque as pessoas estão cada vez mais buscando o seu escritório, buscando o seu atendimento, e a senhora cada vez mais se deslocando para países fora. Estou com medo de a senhora ir embora. Eu falei, olha, a doutora, qualquer dia desse eu vou abrir aqui o Instagram dela, tá lá no Chile. Foi embora, né? Aliás, é difícil também lá fora desses países as pessoas se conscientizarem pelos seus direitos ou não? É uma questão mais nossa aqui. Não, eu acho que isso, assim, um país ou outro, acho que quanto... Não vou nem falar de um país para o outro, não, porque não é exatamente isso. Então, você tem assim... acesso à informação? Pode ser? Isso. Né? Isso. E conscientização? Porque às vezes até a pessoa tem acesso à informação, que hoje com a internet todo mundo tem. Agora, a conscientização que às vezes dificulta um pouco, né? O processo de amadurecimento. Buscar sempre os seus direitos, esse é o ponto. Mas, claro, sempre que necessário, busque também um aconselhamento profissional. Cuidado com o Google, né? Às vezes, nem sempre as informações ali são realmente aquelas que são as necessárias para todos nós. Doutora, foi um prazer conversar mais uma vez aqui com a senhora. Sucesso cada vez mais. Desculpe as brincadeiras, mas é porque nós realmente desejamos muito e muito sucesso para você. Obrigada. Tá bom? Olha, uma premiação rápida,
né? Todo mundo fica feliz, todo mundo se diverte, tem música, tem um jantar. Tudo lindo. Programa, tá bom? Igualmente. Sucesso! Muita alegria que eu estou aqui para transferir essa homenagem a você, o Prêmio Mega Profissionais. Olha aí! Esse troféu aqui, Loró. Mega Assessoria e Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio. Vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. Eu quero te agradecer mais uma vez pela essa oportunidade. E aqui nessa grande festa, eu conheci tanta gente bacana, vários empresários, várias pessoas, né, de televisão, de comunicação. E é legal essa coisa do business, né? E fazer esse contato nessa festa. Obrigada por essa oportunidade. Conheci gente maravilhosa aqui hoje. Muito honrada, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para poder estar aqui numa festa belíssima, né? Uma festa tão tradicional, uma festa que abrilhanta os olhos. Adorei tudo, tá tudo perfeito, muito dinâmico, muito bem feito, som, luz, tudo muito bem organizado, comida maravilhosa, você tá de parabéns. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso site e também agora pode participar da nossa plateia virtual. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.